Metrolove, como anda o amor em nossas metrópoles. O episódio desse mês se chama A Intenção Era Tão Boa. Por que esse título? Nos últimos 2 meses eu tenho conversado com algumas mulheres, porque ainda estou focando nas mulheres, mas vai chegar a vez dos homens, que elas passaram às vezes 9, 2, 3 anos mostrando que a intenção dela era maravilhosa em relação àquele cara. Só que na verdade o cara não estava nem aí para ela, da forma que ela esperava. Então, até quanto tempo você esperaria alguém melhorar para você? Reflita um pouco sobre isso. 1 ano, 2 anos, ou não, tem que ser ad eterno. Do que adianta a intenção ser tão boa se a seleção não foi tão boa? Será que é possível transformar alguém em outro alguém? Isso é amor? Ou é orgulho? É mostrar que é capaz de mudar alguém? E aí, o que acontece? A mulher tensa de um jeito que ela pode mudar tudo. Simplesmente ela dá o ping e não espera o pong do rapaz. Simplesmente, se ele não dá o pong, ela vai pro outro lado da mesa e dá o pong por ele. E com isso ele não cresce, não evolui e não dá o devido valor a ela. E é isso que está acontecendo com muitos homens. Eles não precisam ter esforçar porque ela já faz tudo para ele. E tem mulheres que eu entrevistei que elas estão perdendo a essência maravilhosa do romance delas, achando que o problema é dela e não dele. Ela acha que ela está fazendo tudo errado. Sim, algumas coisas a mulher tem que amadurecer, mas nem todo problema é dela. Ela tem que saber separar isso. Só que algumas estão refletindo, achando que o problema é dela, que ela ama demais, que ela trata bem demais. Mal sabe que talvez a pessoa que não quer aquele amor e não aceite e não tenha coragem de dizer não para ela. Porque nós nunca vamos ouvir de um homem dizer aquelas frases que muitas mulheres costumam dizer: isso tinha uma razão de ser. O homem simplesmente, quando faz uma besteira, ele assume a culpa e pronto. E não sai culpando Deus, destino ou o cupido. Ele assume. A mulher às vezes gosta de culpar algo que está lá fora e não dentro de si. E aí essa questão maior que eu trago para reflexão. Por exemplo, se você vai num shopping center e compra mais do que você pode pagar, a culpa é sua. A mesma coisa para o relacionamento. Se você dá mais amor para alguém do que ela está capaz de gerenciar, a culpa é sua. Cabe exatamente você pagando em parcelas e avaliar. Renova ou não o contrato com aquela pessoa. Porque o grande risco, como eu vi uma frase, é o que? O grande risco do desejo, que é o problema do desejo, é quando ele vira um nada depois da conquista. E aí isso está acontecendo. Às vezes, depois que passou a conquista, porque não tinha uma ligação de alma, as pessoas se perdem. E como resolve isso? Cada um tem que buscar a sua solução. Mas o mais importante que eu sempre comento é o que? Você deve medir aonde você está colocando o seu dinheiro, o seu amor, o seu tempo. Que são moedas preciosas. Algumas, sim, são incondicionais. Você não deve esperar nada em troca. Mas dizer não é obrigatório, sim, às vezes. Muitos consultórios hoje de terapia tem pessoas com úlceras porque não sabe dizer não. Só sabe dizer sim, 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 atendendo todo mundo, mal sabendo que está se prejudicando no longo prazo. E aí, um dos pontos que eu trago para esse mês, para nós refletirmos, é o que? Eu tenho indagado quais são as 4 ou 5 possíveis formas que pode começar um relacionamento amoroso. Eu não sei se você concorda, eu gostaria do seu comentário. Eu identifiquei 4 a 5. A primeira é o que? Tá bom, Deus criou o destino, ele manda a pessoa para você totalmente, independente de você querendo ou não ela vai ser sua. Então, essa é uma obrigação você amar aquela pessoa. É a primeira hipótese. A segunda hipótese é o livre-arbítrio. Deus não tem nada a ver com isso. Você é responsável pelas suas escolhas, boas ou ruins. O que importa são suas atitudes perante sua escolha. Deus não está preocupado se você vai ser profissão A, B ou C, se você vai namorar com pessoa A, B ou D. O que importa são suas atitudes perante suas escolhas. Você vai ganhar ou perder perante suas atitudes. A terceira hipótese, então, seria o que? Nós somos mamíferos. O que vale mesmo é a pegada, a pegação, quem tem química, quem não tem química. É o que Darwin
diria que realmente o que vale são os mais espertos, os mais fortes e os mais charmosos. Pense sobre isso. A quarta hipótese vem de um artigo que eu via no mês passado, da época, que se chama O Amor Bom é Facinho. Porque exatamente diz que às vezes a gente valoriza tanto a sedução, mas talvez aquela pessoa que você está namorando hoje é uma pessoa que você nem conhecia, que salvou você numa balada, que você estava vomitando, passando mal. E aí sim, você depois fez por merecer. Então aí sim talvez havia um toque de Deus, do destino, mas você fez por valer. E não simplesmente uma obrigação que você tem que ficar com ela, como na primeira hipótese. A última hipótese é uma menos custosa. Por quê? Porque tem muita gente preguiçosa de ir atrás do novo, seja do novo namorado, de uma nova namorada. Então é a hipótese de menor custo. Eu só vou namorar com alguém que foi indicado, seja dos meus amigos, dos meus familiares, porque eu tenho preguiça de investir no amor. Eu quero que ele venha até a mim ou que seja de menor custo. Então, quero que vocês reflitam sobre isso e vamos comentar. E para vocês, mulheres, algo que eu deixo para reflexão, para vocês pensarem para esse próximo mês. Tem muita mulher que eu acho que é como o pré-sal, essas novas fontes de petróleo. Todos ouviram já falar, mas poucos exploram. Seja por culpa delas mesmas ou por culpa dos caras. Porque acham que todo poço é igual, ou toda mulher é igual, quer dizer. Um bom mês para vocês.